Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça para ministrar mais uma porção da Tua Palavra nessa série de mensagens, Senhor. E eu peço que o entendimento seja aberto para que possamos entender a revelação por detrás da letra e possamos viver uma vida mais de acerto do que erros, Senhor. Nós somos falhos, nós pecamos e assim, meu Deus, nós acabamos atraindo muitas vezes maldições em vez de bênçãos, porque desconhecemos a Tua Palavra, desconhecemos o que o Senhor já determinou pelo Seu divino poder. Por isso que o Senhor nos faça compreender cada vez mais para andarmos alinhados com a Tua vontade, com o Seu querer. Obrigado, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar se agradando de nós. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, né? Estou feliz de ver cada um de vocês. E hoje tem uma felicidade a mais, né? Uma pessoa que a gente já tem um tempo convidando para vir. A gente está muito feliz de ter o Senhor aqui conosco. Que Deus te abençoe. Sinta-se à vontade, amém? A casa, ela é sua, né? A gente já tem algum tempo que está visitando, né? Aqui, para quem não sabe, é o pai da Jaqueline, né? E a gente está muito feliz de ter ele aqui conosco. Ele trabalha, como que diz, caminhoneiro, né? Trabalha fazendo todo esse trabalho, entregando mercadorias, e é difícil para ele, né? Às vezes poder estar com a gente num dia de culto, então a gente se sente muito honrado pela sua presença, assim como de cada um de vocês, né? A gente é muito feliz e a gente espera que vocês vivam cada dia a paz, a graça e a prosperidade de Deus na vida de vocês, amém? Vou pedir então para o William colocar o slide. Pode. Como vocês sabem, a gente tem trazido uma série de mensagens, o qual a gente intitulou de Deixe de Errar, né? A primeira mensagem que eu trouxe, nós falamos sobre deixar de errar na vida espiritual, onde muitos de nós temos negligenciados coisas simples da vida cristã, como a oração, a leitura da palavra, o jejum, dar o testemunho do Senhor Jesus, né? Então, a gente abordou esses temas. E agora nós vamos estar falando sobre deixar de errar nas finanças. O que a palavra de Deus ela fala sobre as finanças? A sua vida ela é feita de alguns pilares. Então, você tem o pilar espiritual, você tem o pilar financeiro, você tem o pilar afetivo, que envolve o seu relacionamento, né? Família, cônjuge, filhos. A gente vai falar isso numa próxima mensagem. Nós vamos estar falando sobre família. E a última mensagem é falando sobre amizades. Então, essa é uma série de 4 mensagens e o que a palavra de Deus ela fala para mim, para você sobre esses assuntos que pode nos ajudar a fazer a corrigir a rota. Quantos de nós erramos com decisões e essas decisões nos têm feito muito mal, muito mal. A sua decisão, ela é baseada na palavra de Deus ou ela é baseada no que você quer? Se você faz o que você quer, você vai assumir as consequências desses atos. Porém, se você faz como Deus mandou, então Deus ele assume o problema com você. Ele entra com você nessa situação, porque você fez algo que Ele pediu, que Ele determinou. Então Ele entra. Quando você faz sozinho, assuma a bronca, assuma as consequências. Mas quando você faz conforme Ele quer, então Ele entra junto. E aí Ele mesmo vai providenciar, porque Ele não quer que o nome dEle seja blasfemado. Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Então, quando você traz Deus para a sua vida e para as áreas da sua vida, você vai ver uma mudança radical. Diz o texto de Oséias 4, 1 ao 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência,
Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando você rejeita o que Deus fala, quando você ignora o que Deus tem para você, Deus ele também te... Entenda, irmãos, não existe um mundo aonde você está em cima do muro. Esse mundo não existe. Ah, eu não sou nem Deus, nem Satanás. Eu sou na minha. Não existe isso. Ou você é de Deus, ou você já está com Satanás. Simples assim. Ah, eu estou no muro. Você está com Satanás. Com Deus é necessário se posicionar. Essa realidade não existe. Ah, eu estou aqui quieto, deixa eu quieto, no meu canto, não estou provocando ninguém, não estou fazendo nada, não é? Às vezes você fala isso, deixa eu te dizer, grande engano o seu. A palavra de Deus é muito bem clara. Se você rejeita o conhecimento de Deus, Ele te rejeita e Ele te entrega ao seu próprio conselho. A nossa vida, ela é regida por dois paralelos. O mundo natural e o mundo espiritual. Ações naturais, consequências naturais. Ações espirituais, consequências espirituais. Mas há um adendo. Ações naturais afetam o espiritual. E o espiritual afeta o natural. Por isso que eu estou falando, não tem como ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar. Tudo que você fizer aqui agora refletirá espiritualmente. E tudo que você fizer espiritualmente refletirá aqui na sua vida. Simples assim. Simples assim. Falar, mas e as pessoas aí do mundo? Esquece o pessoal do mundo. Pessoas que estão aí fora não têm aliança com Deus, não é referência nem para mim, nem para você. Nós já temos uma referência, e a referência já foi falada. A referência é a... Simples assim. A nossa vida financeira é baseada em fundamentos que devem ser observados. São eles: o dinheiro, as dívidas, os investimentos, o lazer, o fundo de reserva e o reino de Deus. Assim o Senhor ministrou o meu coração. Tem muitas coisas para falar. Vixe! Só que eu tenho no máximo aí 1 hora para falar com vocês. Então é o que dá para falar por enquanto, tá? É uma série para te chamar a atenção, para que você possa corrigir rotas. Então hoje a pergunta é: como está a sua vida financeira? Hoje eu pego vocês. Hoje eu pego vocês. E lá vem ele falar de dízimo e oferta. Provavelmente eu toque no assunto, mas não da maneira que vocês esperem que eu fale. Não da maneira que vocês esperem que eu fale. Eu vou entrar em assuntos que é tão simples que você vai falar, não acredito que eu não faço isso. E na Bíblia fala? A Bíblia fala. E muito. Porque isso é algo que afeta você. Dinheiro é o seu sangue. Me diz aí se você não trabalha de 8 a 10 horas, 12 horas, quase todos os dias. Você deixa de ver familiares. Você deixa de ter compromissos. Quantos agora não estão na igreja porque estão trabalhando, estão cumprindo um plantão? Então me fala, se dinheiro não é o seu sangue, não é o seu suor, então você tem que dar muita atenção, sim, à sua vida financeira, porque Deus disso também vai te cobrar no dia do juízo. O que você fez com o tempo que Ele te deu? O que você fez com os recursos que Ele te deu? Aonde você tem investido, aonde você tem gastado? Então a sua mente precisa se abrir. Nós vamos começar falando sobre o dinheiro. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a...
Numa versão mais atualizada, digamos assim, para nós, seria assim o finalzinho: vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então veja, o dinheiro ele é colocado para você. E toda vez que o dinheiro é apresentado para você, você vai ter que tomar uma decisão. O dinheiro me guiará ou eu serei guiado por Deus, que me abriu uma porta e me permitiu a oportunidade de receber esse dinheiro? Se o dinheiro te guiar, o Senhor Jesus deixa bem claro: você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Não, esses dois não andam juntos. Falei agora. Vamos conversar sobre isso, amém? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. O grande problema para se falar em dinheiro, provavelmente, é o texto de 1 Timóteo 6,10, aonde Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então agora, como eu interpreto esse texto? Como eu trago esse texto para a minha vida? Então, por causa desse texto, nós temos o quê? Uma aversão a uma vida próspera, a uma vida bem regalada. Por quê? Porque nós vivemos em um país, eu espero que o que eu vou falar não te ofenda, tá? Mas toda a nossa educação é uma educação católica, apostólica, romana. E essa é uma educação que ela entende que uma vida de pobreza é uma vida que agrada a Deus. É assim, essa é a educação. Eu e você recebemos isso de berço. Nós temos aversão a pessoas que têm dinheiro. Quando chega alguém com um carro novo, muitos de nós torcemos o nariz. Quando chega alguém e fala assim: eu ganho tanto, seu semblante já muda. Porque você fala: mas eu ganho 2.000. Aí chega a pessoa: eu ganho 5.000. O que você faz? Eu atendo telefone. Como assim? Eu fico o dia inteiro carregando saco de cimento. Eu vou de um lado do outro e vou de um lado do outro. Eu ganho 2 contos. Você que só tem telefone é 5.000. Pois é. Não, tá errado isso. Você entende? Impregnar uma cultura dentro de nós, aonde eu não aceito. Existe uma passagem bíblica que o Senhor ele chama os trabalhadores. E aí ele começa a pagar a diária dos trabalhadores. Faltando algumas horas para acabar o serviço, chega pessoas falando: nós queremos trabalho. Eu falo: vem. E ele chama para o trabalho, chega a hora de Deus recompensar. E aí o que ele faz? Ele chama primeiro os que chegaram por último. E ele deu uma diária inteira para essa pessoa. Vamos supor que a diária era R$100. Quem trabalhou 12 horas ganhou R$100. Quem trabalhou 2 horas ganhou R$100. Quando os caras viram falando: uai, esse que trabalhou 2 horas ganhou 100, hora que chegar a nós vai ser uns 500 pelo menos. Quando chegou eles, ele arrancou 100 e entregou. Ele: opa, que negócio é esse, uai? Ele falou: uai, eu não combinei com você R$100? Se eu quis ser bom para ele, o que você tem com isso? Aí ele vai dizer: muitos últimos serão os primeiros. É daí que sai esse texto. Então eu não tenho que olhar para o outro, eu não tenho que olhar para o próximo, eu tenho que olhar para mim, para a vida que eu tenho levado. Eu tenho que corrigir a minha rota, eu não tenho que estar preocupado na vida dos outros. Se tem alguém que ganha mais que você, glória a Deus que essa pessoa ganha mais. Ela tem uma casona, glória a Deus que ela tem. Quando você começar a ficar feliz pelos outros, quem sabe Deus te deu uma casona, quem sabe Ele te deu um carrão, quem sabe Ele te deu muita fortuna. Mas você não consegue ficar nem feliz com o que o seu irmão tem. Por que Deus vai te confiar coisas grandes? Então toma cuidado com isso, tá? Mas entenda que a pobreza não está relacionado, nunca esteve relacionado à vida judaico-cristã. Quando você lê a Bíblia, você lê textos bíblicos, você vai entender que ter bens faz parte da bênção de Deus. Então por que nós temos aversão?
Não deveríamos ter aversão. O texto recomenda o quê? Que eu devo tomar cuidado em amar mais o dinheiro, os bens, as coisas desse mundo. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Mas não há problema nenhum se Deus quiser confiar uma riqueza na tua mão. Se Deus quiser te dar 1 milhão agora, você vai falar de jeito nenhum? Toma, meu filho, 1 milhãozinho na sua mão aqui, ó. O que eu faço? O que você quiser, é seu. De jeito nenhum, quero não, Deus. Aonde? Está escrito quem ama o dinheiro. Aí você vai responder para Deus ou vai dizer, eu recebo? Eu recebo. Minha aposentadoria já está aí agora, já recebo. Não vai ser assim? Não sejamos hipócritas. Todo mundo fala mal, mas se fosse com você, você viria aqui e falar, olha, Deus fez um mover na minha vida. Aí sobe o irmão falando, olha, Deus fez um mover na minha vida. Você não acredito que Deus fez isso com ele. O Espírito Santo está cobrando a alegria dos vossos corações, amém? Vocês têm andado triste com o sucesso de outros irmãos. Não está nem no meu tema aqui. O Espírito Santo está cobrando isso de vocês. Se alegrem quando os seus irmãos estiverem bem-sucedidos. Talvez você agora não esteja bem. Mas isso é só um momento, isso é uma fase, isso vai passar. Eu creio que Deus vai mudar essa sua realidade, amém? E vai chegar a sua vez de você vir contar o que Deus está fazendo. E muitos de nós nos alegrarmos com você. Amém? Você clica para mim, desconectou. Só clicar no slide. Isso. Clica aí. Tá, obrigado. Ter dinheiro não é problema, mas o amor. Você está debaixo do serviço do dinheiro. Você está subjugado pelo dinheiro. A sua vida se move pelo dinheiro. Você vai tomar uma decisão? Quanto que eu tenho? O que é isso? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Se a sua vida é assim, comece a repensar. Se tudo que você faz é baseado na soma de mais e menos, então nós temos um sério problema. Porque quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus, deixa eu dizer algo para você. Você entregou todo o governo. E se Deus chegar para você agora e requerer todo o seu salário, o que você vai fazer? Você vai dar? Eu já contei para vocês. Eu tinha sido mandado embora, indo para outro lugar, recebi meu acerto. O que Deus falou? Quero todo ele. Aí eu olhei e falei, cheguei para minha esposa, eu falei, Deus, vamos ser justos. O senhor sabe que eu trabalho de um jeito. Eu trabalho, metade é meu, metade da minha esposa. A minha metade você tem. Eu preciso falar com ela, para ver se ela quer dar metade dela. Porque o senhor requereu de mim. Se o senhor requereu de mim, o senhor requereu dela. Fui falar com ela. Ela falou, pode dar. Fui lá e ofertei. Todo o meu acerto. Compramos algumas coisas para a igreja, fizemos algumas coisas aqui e tal. E aí fui tirar meu carro. Quanto que era o valor da entrada? O valor do meu acerto. Eu olhei assim, né? Sabe quando Satanás chega assim e fala, bobão, foi dar para a igreja, né? Provavelmente não foi Deus que falou com você, não. Eu falei, misericórdia, é agora, né? Eu falei, Deus, está na tua mão. Eu não vou fazer empréstimo, eu não vou fazer nada disso. Está na tua mão. Aí eu estou sentando, tomando café com uma pessoa, tal, conversando com ela, né? Contando as coisas. E eu falei, olha, vou ter que dar entrada no meu carro. Não tem dinheiro. Ela falou, quanto que é? Eu falei, X. Não, pode ficar tranquilo, eu vou dar para você. Eu, oi? Não, vou dar. Dá o seu Pix aí. Fui lá no outro dia, pá, paguei a entrada. Tô com o carro aí, já vai 3 anos já. E aí, você teria coragem? Deus pedir seu salário, pedir seu acerto. E aí? O silêncio profético paira na igreja agora. Você entendeu como falar de dinheiro mexe com a gente? Porque você está preocupado se Deus é poderoso para te sustentar. Será que esse Deus pode me sustentar mesmo? Rapaz, não te conto nem, como diz aí fora, a missa metade. Meu Deus é o dono do ouro e da prata.
não lhe falta nada. Se ele te pedir, dê. Com alegria. Com alegria no coração. Amém? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, 15. Provérbios 23, 4. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Eclesiastes 5, 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Entenda. Deus, Ele quer te prosperar. Isso está claro na Bíblia. Isso está muito claro. Jesus mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Do quê? De tudo. Mas Ele não espera que você comece a buscar essas coisas. Guarda o seu coração de ficar buscando. Guarda o seu coração de reter. Guarde o seu coração dessas coisas. O que eu estou tentando falar para você? Eu estou tentando, de uma forma simples, quebrar alguns paradigmas que você tem com relação ao dinheiro. Dinheiro, você não deve amar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta que Deus te dá para você ter uma vida boa. Mas pergunta para esse povo aí que é sitiano, como fala, né? Mora em sítio, mora em lugar. Esse povo tem dinheiro? A grande maioria não, você não concorda comigo? Eles têm o quê? Plantações. Eles conseguem viver. Por que eles conseguem viver bem? Vai lá. Se eles não têm um boi para matar para você comer, ficar uma semana comendo, vai lá. E nós aqui ridicando um quilinho de carne moída. Uma costelinha, né? Prometeram picanha para nós, mas nós está na fé que o homem pode prometer o que quiser. O nosso Deus dá picanha, dá angus, dá o que for. A nossa esperança não está no homem, está no Senhor nosso Deus, amém? Olha só, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada e a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5, isso mesmo. Todo avarento, todo que retém dinheiro, não ajuda ninguém, é idólatra. E demonstra que não serve a Deus, retém para o cônjuge, para a família, para os amigos, para os irmãos em Cristo e o reino de Deus. Nunca você pode contar com essa pessoa. Nunca. Se eu posso te ajudar, por que eu não te ajudo? Às vezes, eu não sei se você já viveu isso, tem amigos nossos aí fora que não são da igreja, que parece que eles são melhor que os crentes, não parece? Você chegar para ele, ele vai lá, eu estou precisando de R$1.000, você vem no crente, vamos orar. E a conta dele com 10 conto lá. Tem 10 conto na conta dele, tá guardadinho, vamos orar, Deus vai abrir as portas. Aí você vai para uma pessoa do mundo que tem 1.200. Ele saca os 1.000, entrega na tua mão e fala: você me paga quanto você puder. Por que isso acontece? Porque essa pessoa está o quê? Despojada de avareza. Para Deus, você que ama o dinheiro a ponto de segurar, reter a sua mão, Deus considera você um idólatra. Eu não tenho imagem. Idólatra. 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 Se arrependa. Como que Deus vai confiar coisas para você se você retém sua mão? Como? Quer o segredo de ter dinheiro? Que ele não te domine. Quando o dinheiro vir na sua mão e você puder ajudar a dar, dê. Ou você nunca viveu isso? Chegou alguém, às vezes era o dinheiro de pagar a sua conta, você ajudou a pessoa, no outro dia apareceu aquele dinheiro e mais um pouco. Quem já viveu isso? Eu estava vendo um caso, quem conhece um canal do YouTube chamado Primo Pobre? Que é um crente, porque tem um primo rico, né? Que é um cara que só fala para milionário. Aí esse rapaz que é crente, ele criou o primo pobre. Ele falou: isso que ele fala não se aplica à realidade do brasileiro. Eu vou falar algo para se aplicar à realidade do brasileiro. Ele conta um caso que ele tinha um dinheiro guardado e o que aconteceu?
Uma família queria viajar, queria ir para a praia. E Deus falou bem assim para ele: dá a viagem para ele. Aí ele olhou assim, pensou. Tá bom. Conversou com a esposa falou: você acredita que quando ele falou isso, meu coração queimou também? Vamos dar essa viagem para ele. Foram lá e deram a viagem, em torno de R$700. Pagou a viagem. Pagou, ele deu de presente, ele foi lá e deu. Não orou, não fez nada, só foi lá e entendeu o comando de Deus e deu. Aí passou um tempo, ele mexendo com as coisas, ele começou a fazer negócio, ele foi ver quanto que estavam os rendimentos dele. Tinha lá mais de R$70 mil de rendimento dele. E aí ele falou: nossa, Deus, estou trabalhando certo, estou fazendo tudo certo. Aí Deus falou assim: lembra quando você deu R$700? O que diz a minha palavra? Que uns vão prosperar 100 por um, outros 60 por um, outros 30. Você prosperou 100. Aquela viagem que você deu liberou uma prosperidade, que agora você está vivendo 100 vezes o que você semeou. Sabe um segundo caso que eu ouvi? Acho que esse é o marido de uma cantora, acho que é aquela Simone, não sei. Diz que ele estava andando e ele estava na faculdade e estavam falando sobre questão de vender paçoquinha. E aí ele chegou no mercado, o filho dele queria comer a paçoquinha, aí ele encontrou com uma pessoa que estava vendendo e a pessoa chegou para ele e falou assim: olha, tem como você me ajudar? Porque uma pessoa ali estava passando fome, né? E eu dei o dinheiro para ela e eu não tenho, eu preciso, esse é o meu rendimento. Aí ele sentiu no coração de dar R$1.000 para ela. E ela queria 20 para comprar as paçoca. Ele falou: eu vou te dar 1.000. Não, eu só quero 20. Ele falou: não, moça, fica tranquilo. Eu quero fazer esse bem para você. Foi lá e deu R$1.000 para ela. E aí passou, ele mexe com marketing digital, fez um lançamento, fez uma venda. Quanto pingou para ele? Pingou, se eu não me engano, R$50 mil. 2 dias depois. 50 vezes. E aí ele fez uma conta. A conta que ele fez é: aquela mulher, ela tinha vendido as paçocas dela, ela tinha arrecadado, se eu não me engano, R$20. Ela comprou um almoço e ela deu um almoço para uma pessoa. E aí ele foi lá e deu R$1.000 para ela. Quando ele deu esses 1.000, esses 20, quantas vezes foram multiplicados na vida dessa mulher? Quando ele deu uma oferta na vida dela, a multiplicação que ela viveu foi liberado sobre a vida dele. E ele também foi multiplicado 50 vezes. Teve oração? Teve essas coisas? Só teve obediência ao comando que Deus deu no coração dele. Por isso, se livrem disso, a avareza, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quantas vezes a pastora Adriana chega para mim falando assim: ai, amor, quero fazer uma limpeza de pele. Aí eu pergunto: quanto que é esse negócio? 100 e tanto. Eu vou lá na minha planilhinha, lá, começo a olhar. Eu falo: Deus, de onde eu vou tirar esse negócio? Aí de primeiro eu falo: não, tem como. Aí de repente, quando eu falo de repente, irmão, é 2, 3 minutos, tá? Eu estou olhando ali e falo: não, já disse não. De repente o Senhor fala assim: uai, filho, você não crê que eu vou te dar, não? Aí eu falo: eu creio, filho. Você não prega que eu provejo? Eu creio, eu prego. Paga esse negócio para ela, ué. Aí eu pego o cartão e falo: ó. Aí era 100, né? De repente eu falo: amor, então, tinha um negócio lá, foi 150. Tá bom. Dá aquele troço no coração assim, eu falo: Deus, o negócio é o seguinte, agora é contigo. E aí surge algo, aparece algo, que aquele dinheiro é provisionado. Que incrível isso, né? Por isso, não retenha a mão não. Abençoe. Principalmente se for pessoas do seu convívio. Invista no nome do Senhor Jesus, amém? E agora,
Devo ou não ter dinheiro? A resposta é: tenha dinheiro, mas não seja avarento. Não guarde a influência do dinheiro no seu coração. Por quê? Qual que é a influência que o dinheiro tem sobre mim? Falta de empatia, soberba, confiança fora de Deus e isolamento. Você não conhece pessoas que têm dinheiro que são soberbas, arrogantes, desprezam os outros? Você não conhece um monte de pessoas assim? Não seja você assim. Quantas histórias, um dia eu quero fazer isso, quantas histórias eu já ouvi da pessoa chegar na concessionária todo cheio de graxa, eu quero ver um carro, aí o cara, tem esse Gol aqui, aí o cara, não, eu quero ter Cross ali, não, olha para você, rapaz, quanto custa o T-Cross? 200, vai lá no banco e volta com um saco de 200 em moeda, fala, dá o T-Cross, por causa da arrogância, da soberba. Não seja você assim. Ter abundância é sinônimo da bênção do Senhor. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28. Eu te pergunto, para você viver tudo isso que ele fala, você não precisa de dinheiro? A gente não vai ter que ir para um lugar maior? Vocês entendem que o aluguel vai ser mais caro. Eu vou precisar de mais ar-condicionado, vocês não concordam? Eu não quero essas cadeiras. Eu quero cadeira acolchoada. Eu quero um sistema de som, eu quero guitarra Fender, bateria P. Né? Eu quero microfone aí, esses microfones é bom, mas eu quero microfone Shure de 2, 3, 4 mil reais. Isso custa ou não custa dinheiro? Deus vai abençoar quem? Diga assim, eu! Toma posse! Falou, eu vou dar esse Shure aí, Eu vou ajudar a pagar esse aluguel aí. Deus pode me prosperar, eu vou pagar, é 10 conto, eu pago esse negócio. Você pagar um aluguel de 10 contos, você tem que receber 30, não é? Mas vocês não recebem. Vocês estão com incredulidade mesmo, né? Uai, não é? É assim que funciona, gente. Entenda. Nós não devemos olhar para isso. Eu não devo olhar assim, não, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Não, a nossa vida não é essa. A nossa vida é, eu vou viver o propósito de Deus. E quando você viver o propósito de Deus, você vai precisar de dinheiro. E aí Deus manda as portas, Ele abre as oportunidades, Ele abre negócio, Ele abre promoção, Ele move tudo ao seu favor. Mas você não pode estar com o olhar no dinheiro. É o olhar em Deus e no seu propósito. Aí Ele vai confiar riquezas que você nem imagina. Aqui pode ter milionários e milionárias. Mas sabe por que não tem? Porque tu tem dificuldade de, às vezes, dar R$1 aqui. Às vezes, pede o quilo aqui, entendeu? Aí a pessoa fala assim, 1 quilo de arroz. Tu vai e pega 1 quilo de arroz. Não, tem 1 quilo, tem um pacote de 1 quilo. Ou coloca 2 quilos, você compra 2 pacotes de 1 quilo. Uai, não estão pedindo 1 quilo? Eu falo, pediram 1. Eu sou ousado, vou dar 5. Qual o problema de fazer isso? Você já parou para pensar que pode ser você que um dia pode receber esses alimentos? Porque dificuldade chega para todo mundo. Eu já fui sustentado 1 ano com cesta básica de igreja. Minha casa todinha. Por isso que vamos fazer. E se chega para mim falando, não tem, bispo, estamos precisando de 2 cestas básicas. A gente vai lá no mercado e compra. E fala, vai entregar. A gente não tem problema com isso não. Porque eu sei. E se falar ainda para mim, 10 horas da noite, que a pessoa está passando fome, se eu encontrar o mercado aberto, eu vou lá 11 horas comprar. Porque eu não quero que ninguém passe isso. Você entende como tem que ser o seu coração? Deus às vezes quer confiar riquezas para você, mas você está muito preocupado com amanhã, se vai pagar. Não é que você tem que se desorganizar, não. Não é disso que eu estou falando. Mas é um pedido de Deus, algo especial que Deus fez com você, algo específico.
Deus te deu um pedido específico. Não é sempre. Você vai ver que do jovem rico, Jesus falou assim, ó, venda tudo que você tem. De Zaqueu, ele não pediu nada. Foi Zaqueu que disse, eu vou restituir se eu roubei. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Você entende que são casos isolados? Então, para uns aqui, Deus pode pedir o salário. Para outros, Deus vai pedir 20%. Para outros, Deus vai falar assim, dá oferta na igreja, mas eu quero que você assuma uma família e ajude ela. Vai de cada um. Então, entenda, a bênção de Deus é o que Ele espera. Então, não tenha aversão a ter dinheiro. Dinheiro, ele é bom quando você sabe usar ele. Mas se ele contamina o seu coração, se a sua vida é movida por mais ou por menos, então provavelmente você precisa se arrepender e acreditar muito mais na provisão de Deus na sua vida. Amém? Quem não tem dívidas? Levante a mão. Ninguém, né? Todo mundo tem uma conta para pagar, não é? Desde que surgiu a internet, tem a banda larga lá para pagar, tem o pré-pago, né? Tem a conta de água, tem a conta de luz. Então, todos nós temos dívidas, irmãos. Todos, né? Quem vai casar vai começar a ter muito mais dívida, né? Quem está aí né, no caminho aí, entendeu? Né? Quem está no caminho aí, vai se preparando, né? É difícil não dever algo a alguém, não é? Em nossos dias, água, luz, internet, locomoção, comidas, roupas, educação. Existem dívidas que são esperadas e toleradas. Outras não deveríamos fazer. Qual posição do cristão? Nunca dever, sempre pagar. A minha e a sua posição é assumir uma dívida, pague. Contrair uma dívida, pague. Não contraia uma dívida para não pagá-la. Não faça isso. Não faça isso. Se você faz isso, você está encaixado lá naquele que eu falei antes, do avareza. Avareza é idolatria. Você não precisa ter imagem na sua casa, não. Só de você ser avarento. Por que você não quer pagar? Porque você quer gastar o dinheiro com outra coisa. Isso é o quê? Avareza, idolatria. Aí tu está criticando o irmão que tem imagem na casa dele, mas tu é avarento. É a mesma coisa para Deus. E aí? Então, se você faz dívida, pague. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Desculpa se eu vou ser agora muito direto. Você é caloteiro? Dá tombo nos outros? Nos irmãos? Não faça isso. Se arrependa. Paga o que deve o quanto antes. Irmãos, imprevisto acontece, ué. Era para você pagar R$100. Às vezes aumentou a conta de água, aumentou a conta de luz. Às vezes aconteceu algo, alguém adoeceu, você teve que comprar um remédio. Vá na pessoa que você deve e conte a situação. Eu tive um imprevisto. Era para eu te pagar R$100, eu só vou conseguir te pagar 50. Tudo bem? É melhor você fazer isso do que, né? Você andar aqui, a pessoa está ali, você... Epa! Eita, nós! Olha o Satanás, apareceu no meu dia hoje, e ainda chama a pessoa de Satanás. Quem está dando tombo se não é você? Você entendeu? Negocie, converse, fale. É humilhante? É. E por que você foi contrair dívida com essa pessoa? Então pague. Eu tenho certeza. Imaginou se essa pessoa está num bom dia, ela vira para você e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos. Eu sei que você estava num momento difícil, né? Quero te abençoar. Considero quitada essa dívida. Aí era 100, vamos supor que você estava devendo uns 300. Sei, nossa. Só de você ter sido sincero. Já imaginou uma bênção dessa para você? Você falar, quer dizer que nos próximos 2 meses eu vou economizar mais 200? Olha a avareza aí. Você entendeu? Então assim, seja sincero, resolva o seu problema. Dificuldades acontecem. Olha o que diz o texto aqui em Salmos 37:21. O ímpio toma emprestado e não, mas o justo se compadece e dá. Tomou emprestado e não pagou, a Bíblia te chama de? É o crente que é ímpio. Não o mundano, não. É o crente. Salmo 1, quando você lê lá, você acha que o Davi está falando de quem?
Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Você acha que ele está falando de quem? Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando porque eles nem conversavam com as nações vizinhas. Então quem que é o ímpio que ele está falando? Os crentes. Então, ou você é um crente que anda em justiça, o justo se compadece e dá, ou você é um ímpio, que você ainda toma emprestado, você tira daquele irmão, sabendo que não vai pagar. Pegou, irmãos? Honra o compromisso. Tá difícil? Ore, jejue, peça ajuda a Deus, peça um milagre de Deus, mas nunca tenha no seu coração de tomar emprestado e não pagar. Não faça isso, tá? Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Uma das faces da avareza é adquirir o que não precisa, não somente reter a mão, mas também se endividar para algo que não precisa. Você já fez aquela compra que você não precisava, né? Entrou, que nem as mulheres, entra em loja de bolsa, né? Aí vê aquela bolsa, Louis Vuitton, sei lá o quê, né? Aí ela olha assim, né? Fala, irmão, vou comprar no camelô. Posso dar um conselho para você? Quem viu o seminário Os Princípios da Bênção? Não compra coisa paralela. Compra oficial, tá bom? Você compra, ó a avareza, você vai economizar aí, quinhentão, o devorador, o migrador vai entrar lá na sua casa. Porque você tirou dinheiro de alguém que trabalhou para isso. Quer uma Louis Vuitton? Ora a Deus. Ora. Oh, Deus, eu queria tanto uma Louis Vuitton. Amor, a gente foi orar, né? Lá na loja que o irmão Elias gerencia lá, né? A Bendita Pata. E aí a gente deu de cara com os gatos. Como que é o nome daquela raça lá? Melicon, né? Pensa num bicho grande. Cuiabá é assim, né? Para falar de tamanho, né? Animal é assim, coisa é assim, né? Então, pegando aqui, ó, mais ou menos desse tamanho o bichão. Quando eu vi o tamanho daquele gato, eu falei, rapaz, que bicho é esse? É um gato, custa 5 mil. Eu falei, você tá doido. E a pastora Adriana, ela ama gato, né? Eu falei, amor, se mataram os nossos vira-lata, imagina quando foi fazer comigo um gato desse aqui, ué. Né? Eu falei para ela assim, amor, faz o seguinte, pede a Deus. Deus pode te dar. Nós oramos para Deus prosperar o lugar. Deus vai prosperar. A dona fala, o que eu posso fazer para esses pastores que fizeram aqui? Ele fala assim, olha, ela gostou do gato aqui. Aí vai que ele toca e dá, né? É assim que Deus trabalha, uai. É assim que Deus trabalha. Tem um homem de Deus que eu respeito muito, ele estava desejando um relógio, aquele smartwatch, acho que da Samsung, custa uns 3 conto. E ele entrou no voo assim, ou ele viu no aeroporto e falou, Deus, eu quero esse. Mas ele pensou no coração. Aí ele desceu do voo, ele fez a obra de Deus, ele desceu, foi visitar um amigo dele apóstolo. De repente, um amigo dele apóstolo olhou para ele assim e falou assim, você está querendo um relógio assim, 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 da marca tal? Ele falou, rapaz, eu pedi para Deus, hein? Ele falou, você acredita que eu ganhei um e Deus está mandando eu te dar ele agora? Aí ele fez uma live com o relógio de 3 contos. Ele pensou, orou em pensamento, foi fazer a obra de Deus, voltou, alguém foi lá, que ganhou, falou, Deus está mandando eu dar para você. Não, não é que ele ganhou, o apóstolo comprou. Deus deu dinheiro para ele comprou, ele estava pagando ainda em suaves prestações. Ele falou, Deus mandou te dar. Ele falou, então, eis-me aqui. Essas coisas são pequenas para o nosso Deus. Pode ser grande para mim e para você, mas para Ele é pequeno. Mas cuidado com se endividar com coisas que você não precisa. Uma coisa é você ganhar, outra coisa é você ir lá, fazer em 24 vezes, 36 vezes, algo que você não está precisando. Um carro, a gente precisa. Uma máquina de lavar, você precisa. Uma geladeira, você precisa. Um fogão, você precisa. Agora, um vestido que você, mulher, vai usar uma única vez, porque você não pode ser vista pela uma segunda vez com o mesmo vestido, pagar 1.000, 2.000 nesse vestido, se endividar o ano inteiro. Seu marido é rico? Ele fala assim, nossa, eu tenho 1 milhão aqui, não sei o que fazer. Aí você fala, me dá aquele vestido. Tudo bem, está na bênção. Mas vocês ainda não estão nesse nível, vocês vão se endividar.
Você entende o que eu estou falando? Você tem que ter o quê? Inteligência espiritual. Então, cuidado com empréstimos, cuidado com as compras a longo prazo. Por quê? Por causa dos juros. Eu comprei o carro, por causa do juro eu vou pagar o dobro dele. Mas era uma necessidade para mim. E ele tem atendido. Hoje mesmo, né? Hoje o pastor estava aqui no café da manhã, o que eu falei para ele? Elas tinham que vir mais cedo para ensaiar. Eu falei, pega meu carro e vai. Então ele foi com o meu carro e voltou. Você entendeu? Então o meu carro não serve só a minha família, ele serve também a igreja. Então é um sacrifício que a gente faz, mas ele tem uma utilidade, ele está tendo um retorno. Mas tem coisas que você adquire que não tem retorno nenhum. Você já olhou no seu armário quantas coisas você comprou que você nunca usou, mas está lá? Você fala, quem sabe? Você quer ver uma avareza? Agora eu vou pegar as mulheres. Vocês querem ver uma avareza? Você às vezes tem 10, 15 anos de casado, você ganhou um jogo de prato. Tá lá, ninguém usa ele. Vem visita, você desenterra ele. Vai você almoçar com a família, você pega o copo do extrato de tomate e dá para o seu filho, dá para o seu marido. Mas aquele jogo caríssimo, você não serve para marido, não serve para filho. É ou não é? Isso é o quê? Avareza. Por que a visita é tratada melhor? Né? Vem a visita, derrama um copo assim de suco, mancha aquela sua toalha de R$500, você fala assim, não dá nada não. Seu coração já está saindo e voltando assim umas 4 vezes. Você fala, não dá nada não. Vem seu filho, derrama um copo com água, que nem vai manchar. Epá, e quebra e é surra. Fala se eu estou mentindo. Você honra mais o povo de fora do que o de dentro. Isso é avareza. Eu vou dar um conselho. Vai jantar hoje na casa? Vai lá, busca o melhor talher, busca o melhor prato. Fala, minha família vai ter o melhor. Eu vou dar o melhor para minha família. Desonrar o que Deus te deu é a pior coisa. Deus te prova nas coisas pequenas, tá? Você desonra a família e você está pedindo coisas grandes para Deus, você não honra nem sua família. Dá o melhor. Por exemplo, eu sei que lá na casa da apóstola é meio difícil, porque se compra coisa de vidro lá, não dura nada, né? Até a canequinha, quando a gente fez a canequinha da IBCC, a gente mandou fazer que nem a das crianças, ó. Adivinha? Tá inteira até hoje. As outras quebrou tudo. Mas é algo dela, é uma unção que está sobre a vida dela. Você entendeu? Né? Mas o que eu falo é o seguinte, se você tem o melhor, faça o melhor. Sabe uma coisa assim, isso eu falo, eu estou tão na correria que eu desprezo pequenas coisas. Quando eu fui passar férias lá com a irmã da apóstola Marina, com o cunhado dela, sabe o que eles fazem? Café da manhã na mesa, almoço na mesa. E lá nós tudo na correria, cada um com seu prato, correndo, vai ter que sair, tem que ir para a igreja. Falei, amor, gostei desse costume. Uma semana assim já foi implantado no coração. Então o que a gente faz? Café dificilmente eu tomo com eles, porque eu saio mais cedo para ir para o trabalho. Mas quando eu almoço com eles, forra a mesa. Tanto é que quando minha filha, a gente chegou de viagem de Campo Grande, minha sogra recebeu a gente, de repente a Ana Rebeca olhou para a mesa, falou assim, a mesa não está arrumada? Aí minha sogra falou, mas ela não está suja? Ela falou, não, minha sogra. Ela esperava ver a panela do arroz, a panela do feijão, tudo arrumadinho. É isso. É família. Porque você está se privando de viver esses momentos em família. Se for para se endividar, pelo menos que seja com a sua família. Você quer se endividar para se aparecer para os outros, para mostrar que tem o perfume lá no seu trabalho, a camisa do ano, isso é para os outros, mas não para a sua família. Então, meus amados irmãos, que você volte para isso. Vocês viram como eu funciono, né? Não sei se vocês perceberam. Eu tenho todo o esquema preparado aqui que Deus me deu. Aí, de repente, Deus manda eu inserir assuntos. E aí, quando eu entrego o que eu tenho que entregar, eu consigo voltar. Por isso que as minhas pregações são longas, tá? Porque o nome disso é dom de palavra de sabedoria. É uma direção que Deus está dando para vocês, amém? Veja. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Princípio espiritual.
Todo o que empresta se torna senhor, e o que toma emprestado é servo dele até pagar ou devolver. Vai pegar empréstimo aí do banco? O que é a primeira coisa que o banco te pede? O que você tem? Tem casa? Tem carro? Você entende? O banco não quer saber quanto você ganha. Ele quer saber o que você tem. Porque você pode decidir não pagar, então a casa dele eu tomo, a casa eu tomo. Você entende que quando você faz um empréstimo, você se torna escravo. Isso não é só do banco não, é de pessoas, tá? E Deus leva isso muito a sério. Por isso que eu falo para você, pegou, pague. Espiritualmente falando, enquanto você não cumprir o seu compromisso, você está debaixo do senhorio daquela pessoa. É sério, não é? Você fala, bispo, eu não sabia. O que eu li lá? No comecinho, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Você é destruído porque você não conhece as coisas. Então você fala, então eu não vou pegar empréstimo. Glória a Deus se você conseguir não pegar. Mas se pegar, pague. Pague, pague, pague. Por isso diz as Escrituras, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Olha o princípio aqui, ó. Quando você empresta, você domina. Para ser senhor, tem que ser o provedor. Quem não provê, não é senhor de nada, nem de ninguém. Por isso que quando eu conheço alguém que tem posses, essa pessoa começa a me dar coisas, sem eu perceber, eu estou debaixo do senhorio dessa pessoa. Tudo que ela mandar fazer. Você já reparou? Vamos supor que eu convido algum de vocês para jantar. Aonde eu disser para você sentar, você vai sentar. E dependendo do que eu escolher, você vai comer. Isso é espiritual. Porque quem está provendo aquele dia, sou eu. Experimenta você falar assim, não, eu não quero isso. Você quebrou um princípio. Mas como alguém está pagando, o que você fala? A gente não brinca assim? Teu bolso é meu guia? Ó, teu bolso é meu guia. O que você mandar aí, nós está junto. Estamos juntos e misturado. Por quê? Porque isso é espiritual. Então aquele que paga, aquele que banca, ele é senhor de tudo e de todos. Por isso que Deus ele é senhor sobre todas as coisas. Porque é Ele quem banca, é Ele quem paga tudo. É Ele quem te deu o fôlego de vida, é Ele quem te dá saúde, é Ele que abre as portas. Por isso que Ele é Senhor. Por isso que você nunca vai conseguir ser Senhor na vida de Deus. Porque você nunca vai conseguir pagar nada para Ele. O que você pode dar para Ele que Ele já não tenha? Por isso que Ele é Senhor supremo de todas as coisas. Para você que pode emprestar uma orientação, a teu irmão não emprestará com juro, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestará com juros, porém a teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra que você vai possuir. Isso mesmo. Se você emprestar a um parente ou a um irmão em Cristo, você está proibido de cobrar juro. Aquela pessoa fala, você me arruma 200? Arrumo, mas tem que me pagar 250. É irmão na fé? É parente? É. Não pode. Prestou 200, recebe 200. Não conhece a pessoa, deu a loucura de você emprestar para um cara que você acabou de conhecer. Ah, você me arruma 200? Arrumo, mas quero 500. Você pode. Você fala, bispo, quantos irmãos já emprestei e já deu uma cobrada? Corre a Deus e pede perdão. Você fez algo que Deus abomina. Talvez você está hoje não vivendo uma prosperidade porque você fez isso. Então as coisas estão retidas para você. Então toma cuidado. Quando algum irmão te pedir, arruma. Uma coisa que eu falo pela justiça é o seguinte. Você emprestou, vamos supor, R$1.000 para uma pessoa da igreja. E essa pessoa demorou 1 ano para te pagar. R$1.000 daqui a 1 ano já não é mais R$1.000. Vai ser 1.100, 1.200. Então você teria sim o direito de exigir uma correção inflacionária pela justiça. Mas você aja conforme Deus ministrar no seu coração.
tá? Mas a recomendação é, se você tem reservas, não faça isso. Não empreste com juro para seu irmão, para sua irmã ou para uma pessoa próxima. Somente ajude se você tiver. Não contraia empréstimos para ajudar ninguém. Você ter e não ajudar é avareza, que é idolatria. E dá qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Lucas 6,30. Vocês entenderam a ordem do Senhor Jesus? Isso é uma ordem, isso não é um conselho. Isso é uma ordem. Ordem. Jesus falou, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Olha o que ele diz. Dá a qualquer que te pedir. Eu não sei se acontece com você. Isso acontece comigo. Eu estou no mercado, fazendo compra. Chega um pedinte. Tem 500 pessoas para ele pedir. Tem 500. Eu estou vendo o pedinte lá, eu falo, Deus, eu já até sei o que vai acontecer. Eu viro as costas. Quando eu viro, o cara está atrás de mim. Eu não tenho o que comer, você pode comprar algo? Aí, às vezes, eu estou ali com R$50 para comprar coisa para a família. Aí, na hora que eu estou pensando em dar uma resposta, que versículo surge na minha mente? Dá quem te pedir. Eu falo, eita glória. Vamos lá, filho, bora comprar esse negócio para você. Aí eu olho assim, vontade de dar uma murmurada, não tenho. Eu falo, Deus, quantas pessoas no mercado. Quanta gente aqui. É logo eu? Aí Deus fala bem assim para mim, filho, deles, é você que daria. É você que me obedeceria. Os outros não me obedeceriam. Os outros o julgaria. Ah, mas e se ele pegar, vamos supor que eu dei o dinheiro, né? E se ele pegar o dinheiro e gastar com bebida, com droga? Irmãos, quantas vezes Deus dá algo para você e você desvirtua a finalidade do que Deus te deu? Você pode e ele não? A questão aqui não se trata se você deve ou não, você tem que parar de julgar. Às vezes ele foi a Deus e falou, Deus, eu quero um prato de comida. Deus foi lá, tocou no seu coração para dar o dinheiro para ele comprar o prato de comida. Se ele resolveu ir para a pinga, isso não é problema seu. O que está em jogo não é o que ele vai fazer com o dinheiro, é a sua obediência. Sabe que Deus falou isso para mim esses dias? Eu falei, Deus, eu não dou dinheiro para mendigo, não. Ele vai desviar. Deus falou assim, o que você tem com isso? Ele me pediu, eu estou dando. Se ele vai desviar, eu vou tratar com ele no juízo, porque ele me pediu e não honrou. Mas quem foi o avarento? Quem reteve? Quem não deu? Foi você. Eu pedi para você dar e você não quis. Uma das coisas que eu evito dar de dinheiro é que vai ter alguém me pedindo. Eu faço tudo eletrônico, Pix e tal. Eu estou com 20 lá, é batata. Tá eu e minha esposa assim, de repente tem um pessoal que vende aqueles panos, né? Esses venezuelanos, esse povo aí, né? Eu tô ali com 20, né? E tá lá, R$10. Aí o amor, vamos ajudar. Eu já falo, eu já até sei o que Deus vai fazer, já até sei. Aí, e aí, amor, vamos comprar um para ajudar eles? Eu falei, não, amor, é para você dar os 20 e não é para pegar nada. Foi-se o nosso sorvete. Foi-se o nosso baguncinho. Aí no outro mês, vem algo que eu não espero. Vem uma bênção que eu não espero. É assim que funciona. Eu sei que vocês estão quietos, mas vocês estão aí, ó. Nossa. Pare de julgar o seu irmão, tá? Se ele tomou uma decisão errada, isso é problema dele, não seu. Deus mandou dar, obedeça. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito, diz a igreja, amém? Evite ser fiador, ainda que de parentes. Na intenção de ajudar, podemos nos dar mal. Cuidado com ser fiador, tá? Cuidado com isso. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Ele está dizendo assim, quem é fiador tem falta de entendimento. E agora? Pode acontecer casos específicos, tá? A Bíblia não descarta isso. E o salmista, ele faz a oração a Deus, falando assim, Deus, fica por fiador do teu servo para o bem, e não deixes que os soberbos me oprimam.
Se for extremamente necessário você ficar fiador de alguém, tudo bem. Mas lembre-se, você assumiu a bronca. Não vá a Deus. Pedir ajuda a Deus. Pedir misericórdia a Deus. Você, homem, seja homem. Ficou fiador? Assuma a bronca. Vá até o fim. Perdeu coisas? Perdeu. Deixou de comprar? Deixou de comprar. Mas ficou, assuma a bronca. Amém? Ninguém fala nada agora. Vocês estão ficando por fiador dos outros, é isso? Por favor, vigie com isso, tá? Investimentos. Investimentos são ações que você toma para multiplicar a sua renda e patrimônio. Você pode gastar o seu dinheiro com coisas que podem gerar receita ou agregar valor, ou você gasta com coisas fúteis que perecem. Existem 3 tipos de investimentos que te darão retorno. Um nesta vida e outros 2 nesta e na vida futura, que é investir em você, investir nos outros e investir no reino. Investir em você. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Provérbios 21:20. Ganha 2.000 e gasta os 2.000? Você é insensato. Ganha 5.000 e gasta os 5.000? Você é insensato. Você tem que aprender a guardar dinheiro. Nós vamos falar agora sobre reserva de emergência. Você precisa ter mais que uma fonte de receita. Quantos de vocês têm mais de uma fonte de receita? As irmãs sei que tem. Avon, Natura, produto, né? Ou, sabe uma segunda fonte de receita? Quando o casal trabalha. Os 2 trabalham. São 2 fontes de receita no lar. Se está junto, agrega. Se não está junto, aí vai ter alguns problemas. Então, invista em coisas que te darão retorno. Poupança, o retorno é baixíssimo, mas é melhor algo do que nada. Ações na bolsa, fundos imobiliários, construa casas, kitnets, receba aluguel. Tem pessoas aqui que recebem, tem salário, recebe aluguel. Então, assim, o dinheiro pinga de todos os lados. Eu mesmo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o que eu faço por fora. Você está entendendo? Aí eu e minha esposa, a gente vai fazendo as coisas. Vai pingando de um lado ou de outro. Se você só tem uma fonte de renda, e se essa fonte secar? Você vai ter problemas, você não concorda comigo? Então você precisa ter mais de uma fonte de renda. O que você poderia fazer a mais? Eu conheço pastores que eles tinham um trabalho assim como eu, e final de semana que eles estavam livres, eles iam fazer diária, limpar a casa. Ganha 150, 200. Só que aquele dinheiro eles não gastavam, eles investiam. Aí chegava no final de um ano, eles tinham 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 guardando. Aí eles sempre não tinha falta de nada. O que você pode fazer? Você pode gravar um curso online e vender? Você tem conhecimento para vender? Você pode fazer Boticário, Natura, Avon, Eudora, sei lá o nome dos produtos que tem, um bolinho, né? Vou fazer bolo, salgado. O que você pode fazer a mais para agregar na sua renda? Só que esse agregar a mais é para você pensar também em investir, em guardar, em poupar. Justamente para você evitar fazer empréstimo ou outras coisas. Investir nos outros. Como falamos, não podemos negar quem nos pede e também não podemos cobrar daquele que nos tomou emprestado. Então encare como investimento. Lucas 16:9. Eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Tudo que você recebe é injusto. Você sabia disso? É justo o que você recebe? É justo você ganhar um salário mínimo? Quem vive com salário mínimo? O Diese diz que para eu ter uma vida razoável, eu tenho que ganhar 5.000 reais. O mínimo que você tem que viver é com 4 salários mínimos. É o mínimo. Esse é o mínimo para eu viver bem no Brasil. Aí eu te pergunto, você trabalha tanto, você acorda às 5 horas da manhã, pega 2, 3 ônibus e rala, chega à noite cansado para pingar 1.500, 1.600 na sua conta. Você acha justo isso?
Então, tudo que cai na sua mão. E você acha justo o cara que fica sentado o dia inteiro e pinga 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na conta dele? E ele vai para um barzinho, faz cachaçada. Você acha justo isso? Entendeu? Então, assim, você acha justo? É isso que eu estou falando. Então, ter dinheiro, ele acaba se tornando algo injusto para mim e para você. Sabe o que ele está falando? Use o dinheiro que você tem para fazer amigos. Como fazer amigos? Ajude pessoas. Ajude ela. Você tem como ajudar ela a pagar uma conta? Ajude ela a pagar uma conta, uma cesta básica. Leve ela para passear. Chama ela para um jantar na sua casa. Amém? Convide o bispo. Né? Chame alguém para jantar, para passear. Você entendeu? Sabe o que acontece? Quando chegar na eternidade, se você chegar sem nada na eternidade, você investiu em mim aqui. E aí, se eu tiver riquezas na eternidade, o que diz o texto? Eu vou receber você nos tabernáculos eternos. Eu vou lembrar de tudo que você fez por mim. Eu vou lembrar que no pior momento da minha vida era você que estava lá. Foi você que ofertou na minha vida, foi você que me ajudou. Então eu vou compartilhar as riquezas que Deus me deu. Bispo, é possível ir para a eternidade sem nada? Leia lá Coríntios lá. Lá vai estar bem assim, ó. Aqueles que fizeram a obra com ouro, prata e pedras preciosas. O outro é palha, feno e madeira. Vai ser queimado, mas todavia pelo fogo. Então quem fez uma obra de Deus de forma relaxada não vai receber nada dele. Deus não vai dar nada. Agora, quem fez a obra de Deus com bom coração, com boa intenção, pensando em glorificar Ele, Deus vai dar riquezas, muitas riquezas para essas pessoas. É isso que ele está falando. Quando você emprestar para alguém e essa pessoa não te devolver, abençoa ela. Esse é um conselho. Abençoa. Isso vai reverter para você aonde? Na eternidade. No nome do Senhor Jesus. Investir no reino. Indo ela e trazendo, ele a chamou e disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e pouco azeite numa botija. E vês aqui que eu apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. 1 Reis 17, 11, 15. Quando você recebeu uma palavra de Deus, quando você recebeu uma orientação do Espírito, ainda que custe, entenda, essa mulher só tinha o suficiente para ela, o filho dela comer, e eles esperavam que fossem morrer, porque não tinha mais nada. Aí Elias fala o seguinte: faz o seguinte, não tem esse bolo que você está fazendo para você e para o seu filho? Faz um primeiro pedaço para mim, desse bolo. Você já parou para pensar? Tem você, seu marido, seu filho, toda a sua família para comer. Chega eu lá e fala: olha, eu estou com fome, você tem algo aí para eu comer? Aí você vira e fala assim: não, só tem isso aqui para eles, não tem como eu te servir. Fala: não, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, não vai faltar nada na sua casa, mas me dá um prato de comida. Aí você vai falar: nossa, e agora? Eu creio ou não nessa palavra? Eu tiro da boca da minha família e dou para o homem de Deus? Foi isso que essa mulher fez. E o que diz o texto? E ela foi e fez conforme a palavra, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aqui é meses, tá? Para quem ia comer e morrer, ela comeu por muitos meses. Então, invista no reino. Quando Deus te pedir algo, entenda, não é o pastor te pedindo. Você entendeu que Deus usou a boca do pastor ou de algum servo ou serva de Deus. Você discerniu no Espírito que é Deus falando com você. Ainda que isso te custe, faça. Algo muito grande será liberado sobre você. E às vezes é isso, é a prova que falta para você romper na sua área financeira. Lazer. Você tem usufruído do que Deus te deu? Você passeia, você viaja, você curte sua família?
Se você não faz nada disso, por que você vive? Não usufruiu do que Deus te deu é tão pecado quanto desobedecer o mandamento dele. E aí, você tem tido lazer? Vou dar um lazer simples. Um lazer simples. Tia Nair, quem tem criança, vai lá no Tia Nair, R$ 25, 2h30 para as crianças brincar nos parquinhos. Tirando a pescaria, elas podem brincar do que elas quiserem lá. R$ 25. Eu vou com o Estevão e a Rebeca, 50, 2h30. Ó, 2h30, sem parar. Ganhou o dia deles. Esse dia eu estava no shopping, aí eu falei que eles iam brincar lá no brinquedo lá embaixo. Um brinquedo que só pula. Só tem pula-pula só. 50 cada um. Tive um troço lá. Eu virei para minha esposa assim, meia hora, amor, meia hora. Fosse Tia Nair, 2h30. E ainda teria para outra semana ainda. Era 2 semanas brincando. Eu sou humano, aí. Eu não sou ser humano. Ela falou, é verdade, amor, doeu no meu coração também, mas você prometeu. Eu prometi, eu sou homem e vou cumprir. Você tem momento de lazer com sua família? Você sai? Ou sua vida é casa, igreja, casa? Não, irmão, vai passear, vai viajar, vai curtir sua família, vai fazer algo aí, vai sair por uma pizza, por um lanche. Ah, vou pedir em casa. Às vezes sua mulher já está a semana inteira em casa. O que ela mais quer é respirar um ar. Às vezes ela vem na igreja para respirar um ar diferente. E aí quando você tem a oportunidade, aí você chega, agora eu vou falar com os maridos. Aí você chega no culto, né, a mulher assim, você viu que ela não lanchou à tarde, eu falei, ela vai ficar com fome. Aí você está orando, oh Deus, que tenha comunhão na igreja, que tenha comunhão na igreja, que tenha comunhão na igreja. Irmão, tem um bolo no final, você, glória a Deus, aleluia. Aí sua mulher fala, tô com fome, fala, ó, tem um bolo lá. Aí fala assim, não, o bolo não me satisfaz, eu quero algo salgado. Aí o marido fala assim, não, é o bolo. Você vai ficar gorda. Aí o marido usa a psicologia reversa, você vai ficar gorda, cheia de celulite. Não, esse bolo aqui é saudável, é bom, vai tá bom, né? Não é assim que funciona? Em muitos casos. Às vezes, irmãos, às vezes, quantas vezes? Eu não reclamo. A última confraternização que teve, foi Dia dos Pais, eu vi sabe o bolo? Sabe onde eu fui ver o bolo? No Instagram da igreja. Nem o bolo eu vi. Isso significa que eu nem comi. Você entende? Fiquei bravo de forma alguma. Você esteve em comunhão. Eu me dou satisfeito por isso. Mas se eu quisesse sair para comer com minha esposa, eu tinha saído. Quantas vezes teve comunhão na igreja que chegou na hora de nós comer, todo mundo já tinha comido. Chegou nós assim, eu olhei, vi um rabo aqui, porque acaba o culto, todo mundo nos chama, né? Uma oração, um conselho, né? E aí, às vezes dá para guardar, às vezes não. Quantas vezes, não foi nenhuma nem duas, acabar o culto, a gente fechar a igreja, virar pro amor e falar, amor, você tá com fome? Ela falou, tô, bora ali comer um baguncinha, bora. Não foi nenhuma nem duas, mas é o momento meu com a família saindo. Nós precisamos disso. Olha o que diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Eclesiastes 2, 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer isso com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Você viver bem, você viver do fruto do seu trabalho é a melhor coisa que tem. É bênção de Deus. Usufrua com sua família, saia com sua família, passeie com sua família, viaje com sua família. Às vezes você não consegue ir na praia, não tem problema, mas você não consegue comer uma pizza fora? Ah, se vocês entenderam que naquele dia não tem que sair, não saia. Mas vocês não podem sair, respirar novos ares, passear. Quantas vezes eu cheguei em casa cansado, que eu não via a hora de arrancar a roupa, tomar um banho e deitar. Minha esposa falava assim, o Estevão quer ir no campo jogar bola. Eu também quero dar uma volta. Estou essa semana inteira em casa. Fala, bora. E do jeito que eu entrei, eu estou saindo. Não foi nenhuma nem duas.
Por quê? Porque o lazer, ele faz parte. Isso, se eu tenho lazer, isso mostra que Deus está me abençoando. Se eu tenho lazer, isso mostra que eu estou usufruindo do que Deus me deu. Por isso, não rejeite momentos. Quantas vezes eu me arrependi de me chamarem para ir para lugares? Eu falei, não vou ficar em casa. Depois eu ficar em casa, porque eu não fui. Eu vi as fotos pingando lá no Instagram. Oh, meu Deus, por que eu não fui? Mas o orgulho, né? Ah, você não foi? Não. Estava bom aqui em casa, Netflix e tal. E lá dentro assim, oh, por que eu não fui? Por que eu não fui? Ia ter tudo pago, tudo na faixa. Não, hoje eu quero ficar em casa. Saia, curta, aproveite. Sabe por quê? Os dias maus estão chegando. O tempo da igreja ficar folgada está acabando. O tempo da perseguição está chegando. Usufrua enquanto você pode. Usufrua com sua família que Deus te deu. Amém? Fundo de reserva. Você é precavido? Você guarda dinheiro? Não? O investimento é poupar para multiplicar o fundo de emergência. É o dinheiro que você retém para coisas que você não espera. Um problema de saúde, um aparelho que quebra, uma peça do carro, um gás que acaba, um problema econômico. Veja só, Josué se tornou porque se tornou. Ele foi quem foi, porque ele deu uma sugestão para o faraó. Faça um fundo de emergência. E ele se tornou governador do Egito. Olha o que diz o texto, Gênesis 41, 33, 36. E Josué continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte, 20%, de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo e puderem guardarão em armazéns na cidade, e sendo tudo controlado pelo Senhor, assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. Você sabia que a sua vida é feita de ciclos? E que ora você viverá ciclos de prosperidade, e ora você viverá ciclos de situações difíceis? O fundo de emergência é para isso. Você que trabalha de CLT, se você é dispensado por justa causa, você recebe um leve fundo de emergência. Eles te dão um FGTS, eles te dão a multa dos 40% e ainda te dão uns 4, 5 meses de seguro-desemprego. Não é? E se você tivesse esse fundo antes? Se você já poupasse antes? Se você tirasse aí 50, 100 reais todos os meses por uns 2, 3 anos? Quando chegasse essa situação, você não teria um dinheiro? Você não teria um dinheiro para investir, para iniciar um negócio, fazer alguma coisa? Muitos de vocês contraíram um empréstimo, porque quebrou o carro. O dia que eu deixei meu carro na concessionária, eu quase tive um ataque do coração. Porque eu deixei lá, eu estava esperando gastar X valor. Aí do nada a moça me manda um orçamento. Um orçamento de R$ 4.500. Eu olhei assim, eu fiquei branco na hora assim. Eu falei, moça, deixa eu te perguntar. Isso aqui é só um orçamento ou vocês já fizeram o serviço? Não, é só um orçamento. Eu dei um glória a Deus lá no serviço assim, porque eu pensei assim, Deus, se essa mulher fez essa loucura, como é que eu vou pagar isso? Onde eu vou levantar esse dinheiro? Quando ela falou, não, isso é o que precisa ser feito no seu carro. Eu falei, tá, não, mantenha a revisão. Meu carro está na benção. Eu vou atrás de uma oficina aí, eu mostro o que tem que mudar. O mecânico fala se tem que mudar ou não tem que mudar aquilo lá. Mas a concessionária queria me tomar 6 conto. Vai ser doido. Mas de jeito nenhum. Mas se eu tivesse o fundo de emergência, se eu tivesse uns 10 conto lá, vocês acham que eu teria pensado 2 vezes? Não, arruma esse negócio. Eu não tenho, eu quase tive um infarte lá no serviço. Não é assim? Quantos de nós contrai empréstimo, contrai dívidas, porque a gente não poupa, a gente gasta tudo que tem? O segredo de homens ricos é o quê? Ter várias fontes de renda e ter reservas de emergência. Se você precisar agora de R$ 200, você tem?
Você tem que ir para o cartão, para o limite do cartão. Você precisar de R$ 50 agora, você tem? Estou precisando de 10 mil. Não, peraí, calma. Não estou falando disso. Eu estou falando disso. Eu não sei se vocês viram, a nossa irmã Sueli postou lá no grupo, né? Uma vaquinha. Ela está precisando de 95 mil para fazer uma cirurgia. Eu sei que levantar 100 mil reais, você não levanta da noite para o dia. É uns 10 anos levantando um dinheiro desse. Mas se ela tivesse um fundo de reserva, talvez ela não precisaria dessa quantia toda. Só um pouco. Você entende o que eu estou falando? Mas é uma necessidade de saúde. Então ela está buscando o apoio e o auxílio dos irmãos ou de pessoas que ela conhece. Então o fundo de emergência não é falta de fé. De forma alguma. Deus prometeu, entenda, Deus não prometeu sustentar desocupado. Sabe aquele crente que vive de monte em monte, de oração, não trabalha, mas quer orar e ministrar sobre todo mundo? Você já conheceu um crente assim? Vai na casa dos irmãos porque lá tem café da manhã, tem almoço, tem lanche, tem janta. Sabe o que Paulo falou? Esse é o tipo de pessoa que você não deve nem receber, porque quem não trabalha e não coma. Assim, quem orienta isso é Paulo. Aí você recebe na sua casa, você trata ele como um rei, mas me desculpa o que eu vou falar, é um vagabundo na fé. Não quer trabalhar, não quer fazer, quer viver extorquindo os irmãos. Eu conheço irmãos que vai de casa em casa, porque ele sabe que no dia tal pinga o salário da pessoa, ele vai naquele dia orar por aquela pessoa. Só para pegar a oferta. Vai lá, é um devorador para pegar o dízimo da pessoa, não deixa nem o dízimo chegar na casa da oração. Aí sua vida não anda, porque quem abre a porta da casa é você. Foi você que convidou, foi você que recebeu. E baseado nisso eu quero dar uma orientação para todos vocês, tá? Não deixe qualquer pessoa impor as mãos sobre você. Você tem pastores, existem ministros aqui na casa de oração. Chegou um estranho na casa de oração, não aceite oração dessa pessoa com imposição de mãos. Se ela quer orar com você, que seja à distância. Você não conhece ela, você não conhece a história dela, como você vai receber uma oração dela? Eu estou aqui todo dia. A Marisa está aqui todo dia. A apóstola está aqui todo dia. Os pastores estão aqui todo dia. Então você pode saber, se eu chegar para orar em você, você sabe quem eu sou, sabe que eu moro bem ali, sabe que eu estou há 5 anos aqui na IBCC, e a pessoa que chegou ontem. Tem muitas igrejas aí que os irmãos vivem de entrar na metade do culto, senta aqui na primeira fila e fala assim, sou missionário, sou pastor, esperando que eu dê uma oportunidade de 10 minutos para ele fazer um rebuliço aqui. Tá cheio assim nas igrejas, ó. Tá cheio. Cuidado com quem você permite orar com você. Cuidado com quem você abre as portas da sua casa. Tá precisando de oração? Liga para mim, liga para minha esposa, liga para as líderes do Ministério de Mulheres, liga para os líderes do Ministério de Homens. A gente vai com muito prazer ir lá orar com você. Agora tu vai trazer um estranho para tua casa. Alguém que só porque disse, eis que te digo, tu vai receber na tua casa. Eu conheço uma missionária que endemoniou porque ela recebeu a oração de uma outra missionária. E aí quando foram orar com essa missionária que impôs as mãos, manifestou uma pombagira nela. E aí tu deixa essas pessoas botar a mão em você. Então, irmãos, não é falta de educação. Eu não sei se você reparou, quem eu não conheço e eu vou orar com essa pessoa, eu faço uma pergunta para ela. Eu posso orar com você? Eu posso colocar as mãos em você? Se a pessoa falar pode, eu coloco. Se ela falar não, eu oro à distância. Eu não me ofendo mais com quem diz não pode pôr a mão em mim. Eu não me ofendo. Por isso, se alguém chegar em você para botar a mão, você não conhece a pessoa, ô meu irmão, eu peço que você não me toque por gentileza, tá? Se quiser fazer algo, faça, mas não me toca não. Eu estou dando uma orientação, porque eu não quero, daqui uma semana, um mês, ter que vir expulsar um demônio de você.
Porque você deixou alguém estranho botar a mão em você e ainda na sua cabeça ainda. Tá bom? Isso é uma orientação pastoral para toda a igreja, tá? Entenda uma coisa. Deus prometeu sustentar quem faz a vontade dele. Prega o evangelho, enfrenta Satanás e o inferno. Se você pode fazer a sua parte, não recorra a Deus. Tudo que Deus confiou a você, você deve fazer. Pare de pedir para Deus fazer o que você tem que fazer. Lembra o caso do Eliseu? Que ele vai pedir para a mulher pegar as vasilhas, pedir emprestado para os vizinhos, para encher de azeite. Por quê? Porque o marido dela morreu, não deixou uma reserva de emergência. O dono, a pessoa que tinha a dívida, queria tomar os filhos dela como escravo. Então ela foi nele e falou: me ajuda, porque ele te serviu, mas ele me morreu e não me deixou nada. Aí Eliseu falou o seguinte: então vai, ajunte vasilhas, pega emprestado e vai lá, ó, vai, pede emprestado todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Entra, fecha a porta dos teus filhos e deita o azeite nas vasilhas, né? E só troca outra quando estiver cheia. E ela fez do jeitinho que ele falou. E sucedeu que, cheia as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então ela foi, fez a parte dela, pegou as vasilhas. Deus deu toda a provisão de azeite. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Falou: agora, eu tenho todos os azeites que eu faço. Olha o que o homem de Deus disse: vai, vende o azeite. Foi o profeta que foi vender o azeite? Foi a mulher e os? O que diz respeito a você, é você que tem que fazer. A bênção foi dada, a porta foi aberta, é você que tem que atravessar, você que tem que ir. Ele falou: paga as suas dívidas e vive do resto. Então, Deus entrou com a providência sobrenatural, que é dar muito azeite. Ele deu muito azeite para ela. Agora, o negociar o azeite, o levantar o recurso, isso foi responsabilidade total dela. Então, quando Deus te abre uma porta, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Para de culpar a Deus, para de culpar homens de Deus, para de culpar parentes. Levanta, se posiciona, faz o que tem que fazer e você vai viver o extraordinário. Amém? E para encerrar, o reino de Deus. Todo aquele que quer viver uma prosperidade extraordinária deve ofertar no reino de Deus. Você deve separar uma parte da sua renda e entregar na casa de oração. Dízimos, ofertas, primícias, votos. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações serão do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Toda vez que você tem um compromisso com a casa de oração, você é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Por que eu venho orar? Porque eu administro. Sou eu quem administra o dinheiro que entra na casa de oração. Ou eu, a pastora Adriana. É por isso que nós viemos orar, para realizar uma bênção. Eu quero que a bênção do Senhor repouse sobre você e repouse sobre sua casa, para que o azeite multiplique, tudo que você tenha na sua casa multiplique, e você viva promessas extraordinárias. A G1:5, eu vou recomendar que você leia em casa, mas ele fala bem assim, ó, que o pessoal, eles estavam vivendo de uma forma de qualquer jeito. Aí ele fala assim, ó: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa, por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo. Ou seja, quando você retém a mão para as coisas de Deus, Deus fecha as portas para a sua vida. Então você não vê mais multiplicação, você não vê mais prosperidade, quando você retém também para a casa de oração. Então eu sei que foi longo, me perdoe por isso, mas eu precisava falar essas coisas. Eu espero que você se reposicione, que você aprenda a investir o que você tem ganhado. Crie fundos de emergência para você. Eu sei que se você ganha 1.000, 2.000, não tem como você ter um fundo de emergência de 5, 6 mil. Mas imagina você colocar R$50 todo mês, no final do ano você tem R$600. Já é o final do ano. Às vezes uma viagem.
Cuidado com o que você tem contraído, suas dívidas. É algo que você necessita? É algo necessário? Se não é, por que você está comprando coisas que você não precisa? Você tem usufruído sua família? Você tem tido lazer? Você tem tido tempo de qualidade? Porque não usufruir o que Deus te deu é pecado também. Então, que você se reposicione e pare de errar nas suas finanças e você viva uma prosperidade. Porque se Deus mandar bênção sobre você e você não souber aonde alocar esse dinheiro, você não viverá coisas boas, você viverá coisas ruins. Mas se você viver a sabedoria e a inteligência que Deus tem te dado, então você viverá uma prosperidade extraordinária. Amém? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor. É uma palavra difícil, Senhor, porque mexe com o nosso bolso. Mas eu sei, Pai, que o Senhor nos está ensinando a olhar com mais cuidado para a nossa vida financeira, Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos ensine que o dinheiro pode ser sim uma bênção quando eu não amo Ele, quando eu não estou sujeito ao senhorio dEle, mas quando eu sujeito Ele às coisas do Senhor, à minha vida, Senhor, não o perseguindo, mas fazendo com que Ele seja atraído para a glória do Teu nome. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a pagar as nossas dívidas, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para que a gente pague tudo que nós estamos devendo, empréstimos, Senhor, cartões de crédito, meu Deus, compras que nós fizemos e nós não temos condições, a gente está até com vergonha de encontrar essa pessoa. Nos dê coragem para negociar com essa pessoa, para que a gente consiga quitar essas dívidas, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a ter momentos de lazer com a família, a curtir a família, a curtir, Senhor, porque o que adianta eu ganhar dinheiro? O que adianta eu ter tantas coisas e não usufruir de nada? Isso é vaidade, isso é cansaço, isso é enfado, Senhor. Então nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude a criar reservas de emergência, Senhor, porque adversidades vêm. Às vezes o Senhor manda fome sobre a terra e mesmo eu te servindo, sou afetado por essa fome. Foi assim com Jacó, foi assim com a família do Senhor Jesus e tem sido assim com muitos homens e mulheres de Deus. Então não seria diferente comigo e com esses meus irmãos. Então nos ajude a ter uma inteligência financeira para que a gente tenha reserva de emergência, Senhor, e em momentos difíceis nós tenhamos aonde nos socorrer. Nos ajude, Pai, a também fazer investimentos, Senhor, a duplicar o nosso patrimônio. Pai, nos dê fonte de renda. Mostre para nós coisas que nós podemos fazer para dobrar esse dinheiro que o Senhor nos tem dado, Senhor. Porque, Pai, se eu souber fazer algo, às vezes o Senhor me ensina a fazer um bolo, um salgado, vender produtos na internet, negociar produtos. O Senhor pode me dar tanta sabedoria, Pai, para que eu faça coisas diferentes e viva o extraordinário. Então nos mostra, Senhor. Por fim, Pai, que a nossa mão não esteja fechada ou retida para a casa de oração, porque a bênção do Senhor de multiplicação, ela vem da casa de oração. Por isso, Senhor, que o Senhor nos capacite a viver uma vida reta e alinhada contigo. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe seus filhos e filhas e que eles vivam uma prosperidade e parem de errar nas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, dê um forte aplauso ao Senhor, amém?